Queremos louvar a Deus nesta noite com este louvor que antecede a mensagem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não temerei, não. Boa noite, irmãos. Queremos nesse momento partilhar a mensagem da Palavra de Deus agora para as 18 horas, mais uma vez pelas mídias sociais. E o nosso texto está em Provérbios capítulo 4, versos 10 a 13. Provérbios 4, 10 a 13. E a palavra diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Oremos. Mais uma vez estamos diante de Ti, ó Pai, para um tempo de aprendizado, até mesmo nessa comunicação via mídias sociais, procurando trazer para a Tua Igreja aqui o alcance de certo não é só para a Igreja Batista da Fé, mas para tantas quantas pessoas se dispuserem a ouvir essa palavra, que ela tenha o seu efeito transformador, regenerador em cada um de nós, até que Tu venhas. Em nome de Jesus, amém. Há tantas atitudes que nós tomamos em nossa vida, atitudes estas que às vezes são corriqueiras, são simples, mas que, dependendo de como elas ocorrem, elas tanto podem ser benéficas ou maléficas. Enfrentar situações as mais difíceis nos colocam em xeque-mate, nos colocam num condicional de fazer escolhas. Há momentos em que só damos conta do que de fato está ocorrendo, do que nos surpreende.
ou do que nos surpreendeu, porque por um momento podemos não ter dado a atenção devida à maneira pela qual estávamos avançando. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E no tema que nós colocamos, baseado na primeira parte e segunda parte do verso 13, porque iniciamos com a primeira parte e finalizamos com a segunda. Então o tema diz: retenha a instrução, porque ela é a tua vida. Se a gente parasse para refletir um pouco sobre como que acontecem as surpresas, né, nesta vida, como somos surpreendidos. Há momentos que nos descuidamos, né, por um momento, há um estar disperso, e aí acontece algo que não gostaríamos. Outras vezes somos autoconfiantes demais, nem consultamos o Senhor em algumas situações. Mas há outros momentos em que não damos valor às verdades eternas. E como é que esse pequeno texto, esses versículos de 10 a 13 de Provérbios 4, como é que nós podemos pontuar princípios para cuidar da nossa vida em Cristo Jesus dia a dia? Pode ser que ontem deu tudo errado. Deus pode te dar uma nova oportunidade hoje para viver, como diz o versículo 10, que seria o nosso primeiro aspecto, primeiro tópico. Filho meu, ouve as minhas palavras. O versículo objetivamente diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Uma versão um pouco diferente do que a gente leu. Então não vamos a lugar nenhum sem a palavra de Deus. Nós não deveríamos ir a lugar nenhum sem ter, ou na nossa mente, ou no nosso coração, esses referenciais das verdades eternas. Quando olhamos para nós mesmos antes de conhecer a Cristo, Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, que Ele nos oferece pela ação do seu Espírito. E enquanto dom, Ele usa o quê? A palavra. Ouvimos o Evangelho, pela fé cremos nele. Mas uma vez que ouvimos este Evangelho, o objetivo de Deus é como aquele que foi colocado diante de Josué, substituto de Moisés, com desafios do ponto de vista humano sem iguais. Como cumprir aquilo que Moisés fez? Ele teria que dar seguimento. E a palavra diz para Josué e diz hoje para mim e para você: seja forte e muito corajoso. Um versículo parafraseado. Tome cuidado e viva de acordo com toda a minha lei. Não se desvie dela em nada. Você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então aqui, na verdade, essa palavra sucesso, ela está vinculada à santidade. Muitos vão pensar no sucesso apenas nesta vida, naquilo que se conquista.
Mas na verdade aqui o sucesso está muito mais relacionado com santidade, com o viver que agrada a Deus, como consequência impacta a vida. Não só a minha própria vida, a tua própria vida, mas a vida de outras pessoas que creiam ou que não creiam em Deus. Ouvir a palavra de Deus é prestar atenção, colocá-la dentro de nós, para que quando surgirem as diferentes situações que enfrentamos e que do ponto de vista humano podem ter reações que não agradam a Deus, nós reagiremos conforme Ele quer. O versículo fortalece um pouco mais, ou exorta mais, no verso 11, que no tópico baseado nesse verso dizemos: Filho meu, eu lhe tenho ensinado. Professor perfeito, Jesus Cristo. Aqui o escritor de Provérbios diz: eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Então nós precisamos valorizar os ensinos de Deus para nós. Tiago 3,17, esta sabedoria que vem de Deus não é só com a vertente da intelectualidade. Pode haver pessoas que saibam muito mais que eu e você a respeito da Bíblia. Mas se esse saber é apenas e tão somente intelectual, não é prático, de nada vale. Tiago 3,17 diz: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento ou de hipocrisia ou uma vida teatral. Não é real, é apenas apresentada sem efetivamente ser verdade, né? Apenas uma aparência, apenas uma carcaça. O Salmo 51:10 tem um clamor do salmista que deve ser o meu clamor e o teu, considerando o fato de que ele tem nos ensinado, não só pela palavra, pelas circunstâncias. Este tempo do coronavírus é um tempo de aprendizado para melhorar o nosso viver. E o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que você possamos efetivamente, a partir dos mandamentos, das promessas, colocar a nossa vida nos trilhos corretos. A vida nos apresenta diferentes trilhos, para a esquerda, para a direita. O trilho de Deus está definido ali, mas às vezes escolhemos ou a direita ou a esquerda, outras vezes queremos retroceder. Mas creio você, termos como referência a verdade de Deus e não talvez as nossas opiniões ou o que achamos. E o versículo 12 finaliza com o último aspecto, que esse pequeno trecho coloca diante de mim e de você como desafio: reter a instrução, porque esta instrução é fonte de vida. Filho meu, ande sabiamente, versículo 12. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. A vida nos apresenta diferentes setas, algumas positivas, outras negativas, mas na palavra de Deus eu e você sempre teremos a seta correta, a placa correta. E esse texto de alguma forma traz para nós que
esse nada atrapalhará, que na outra versão diz que nada vai nos embaraçar, nada vai fazer com que a gente não caminhe como deve, não fale como deve, não pense como deve, não se comporte como deve, à medida que temos como referência a sabedoria que vem de Deus, revelada na palavra, revelada pelo Espírito. Então, não se deixar embaraçar pelos caminhos da vida é não permitir que tenhamos impedimentos de progresso ou de retardamento, ficar para trás. Como uma das cartas de Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação. Há pessoas que começam uma vida cristã e de repente há uma queda vertiginosa, uma queda que espanta. Olha para a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. A palavra diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Temos sim, ainda em nós, o pecado que quer nos assediar, ou o inimigo que quer perverter a verdade de Deus. E a orientação bíblica em Hebreus 13:9 é: não se deixem levar por doutrinas várias e estranhas, que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, pois os que obedecem a outras regras não têm sido ajudados por elas. A vida nos apresenta diferentes escolhas. Há aquelas que são da vontade de Deus, há aquelas que podem nos satisfazer, às vezes não são nem tão más ou ruins, mas podem ser escolhas que colocam Deus em segundo plano. Então a gente pode ir para esse tema que observamos hoje, O último verso 13. Retenha a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Esses 3 desafios da palavra: filho meu, ouve as minhas palavras. Não diga nada, não faça nada, não pense em nada, não se comporte aleatoriamente sem a palavra de Deus. Ela é importante, ou deve ser importante, no dia a dia que temos. Seja você uma criança, um primário, um junior, um adolescente, um jovem, uma pessoa de idade avançada. Já um adulto precisa da palavra de Deus. Mas não só da palavra. Uma vez que essa palavra vem a mim por uma leitura, por um louvor, precisamos valorizar os ensinos de Deus. Filho meu, eu lhe tenho ensinado. Mas esse ensino deve ser o ensino que modifica o meu viver e o teu. Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E podemos dizer que, de alguma forma, o reforço do último tópico, filho meu, ande sabiamente, é que uma vez que eu e você tenhamos este ensino, aqui temos oportunidade de aprender de tão diferentes formas hoje, deve nos levar a ter uma vida prática, uma vida de sabedoria. Filho meu, ande sabiamente. Caso contrário, se andarmos na loucura ou dos nossos pensamentos ou dos nossos desejos, não progrediremos, regrediremos.
Por um outro lado, o que deveria ser algo que mostre ao mundo quem é Jesus, estará mostrando o oposto, ou seja, retardando que de fato o mundo conheça Cristo através da minha vida e da tua. Consequentemente, perderemos o foco, perderemos o alvo. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que eu e você e qualquer pessoa que se renda aos pés de Cristo deve andar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então esse último verso, parafraseado, verso 13, que foi o nosso tema, retém a instrução porque ela é a tua vida, diz: lembre-se sempre daquilo que aprendeu. Não a largues, guarda-a porque ela é a tua vida. Jesus Cristo veio a este mundo para me conceder e te conceder vida em abundância, vida abundante, apesar das aflições, dos problemas, das tristezas que enfrentemos. Porque quando estamos diante de uma situação que nos é difícil, claro, há coisas que eu e você precisamos fazer. Ir a um médico, levar o carro para um mecânico, comprar remédios. Nós sabemos que Deus pode curar sem remédios. Mas há momentos em que eles se fazem necessários. E que eu e você estejamos atentos. Né? Separe um tempo para estudar a palavra, para meditar na palavra, para compartilhar a palavra. Quando você ensina alguém, você aprende. Faça isso. E saiba que reter a instrução, se apropriar das verdades de Deus, te dão vida, vida em abundância. Oremos. A tua palavra sempre tem algo a nos ensinar, dia a dia, nos nossos relacionamentos, os mais diversos, marido e mulher, pais e filhos, como líder ou subalterno, diante de ti. Temos o desafio de um aprendizado e de uma prática de vida. E nós oramos a Ti nesse momento, ó Pai, para que de fato nós nos posicionemos como esse ensino da Tua verdade divina nos conclama. Reter os Teus ensinos, a Tua instrução, não abandonar jamais. Guardar no sentido de efetivamente colocar em prática. Para que então tenhamos a vida confiante, alegre, sem fazer escolhas destrutivas ou para nós ou para outros. E que tenhamos a semana submetidos a Ti, dependentes de Ti, confiando em Ti. E nesse momento clamamos de uma maneira específica por esta nação, pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo, para que esses encaminhamentos que estão acontecendo não por uma forma aleatória, mas é o Senhor quem está fazendo isso, para exatamente mostrar e despertar em muitos que precisam de Jesus. E nós que já temos a Cristo, temos o desafio de alguma maneira, mostrar ao mundo que a Tua palavra nos ensina em João 14,6. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E agora que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, a graça e a misericórdia de Cristo
estejam com vós todos agora e para sempre. Amém. Neste último hino de encerramento desta manhã em que procuramos celebrar a Deus, a adoração, o louvor e ter da parte dele tanto na mensagem como na aula EBD dos adultos a palavra que nos edifica, como que numa oração para tudo que não só o Brasil, como o mundo todo está enfrentando nestes tempos. Alguém disse assim: não tenha medo de morrer pelo coronavírus, mas tenha medo de morrer sem Jesus Cristo. E eu complementaria: como Salvador e Senhor da sua vida. Então, cantemos como que uma oração pelo nosso país, finalizando assim o nosso encontro desta manhã. Acho que não vai dar muito certo. Louvor para finalizar o nosso encontro online desta noite é uma canção que diz: caminhando eu vou para Canaã, ou seja, nos lembrando que nós estamos aqui de passagem. Como diz um hino do cantor cristão, nós somos forasteiro aqui, em terra estranha nós estamos. Essa canção então diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mais uma vez, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã.